Olá, como vai? Muito bem-vindo ao Conexões Empresariais, esse podcast que foi construído aí para levar conhecimento da universidade, aqui especialmente da FECAP, para você que está no mundo empresarial, para você que está construindo a sua carreira, para você pequeno empresário, pequena empresária, ou que trabalha em grandes corporações. Nosso objetivo, especialmente hoje, é discutir um dos temas que eu tenho certeza de que você mais se interessa, que está mais presente na pauta da gestão empresarial, que é a gestão com indicadores, gestão de indicadores. Vamos ver as diferenças ao longo dessa nossa conversa de hoje. Nessa conversa tem um convidado super especial, um professor da nossa casa, professor Leonardo Lugoboni. Devo chamar de Léo em alguns momentos, né? Isso da nossa conversa, né? Queria, Léo, que você começasse a falar um pouquinho sobre como é que você chegou nesse tema, se apresentar, para a gente aquecer então o papo sobre indicadores de desempenho. Legal. Então, quando eu entrei na graduação, eu tive contato com algumas metodologias, né? E a mais famosa era o BSC. E nessa época eu lembro que meus pais tinham uma pequena indústria, né? No ABC. E tudo muito orgânico ali. Vi que tinha muita dificuldade em entender o que acontecia, né? Os processos. E a hora que eu vi ali a mágica do BSC, né? De você conseguir enxergar todos os resultados ali numa folha sulfite, sabe? Entender o que está indo bem, o que está indo mal. Eu admito que eu fiquei apaixonado por isso. E aí eu fui pro mestrado, cheguei com a ideia fixa de que eu queria pesquisar isso. E aí o meu orientador no mestrado na época me apresentou, né, o professor Hamilton da USP também, que foi ser meu orientador do doutorado depois, que isso abriu um leque. Falou, o BSC é só um tijolinho aqui. Vamos estudar toda essa parede gigantesca aqui, que tem um monte de outros modelos, um monte de abordagens diferentes. E aí foi que eu comecei a me aprofundar e de lá para cá nunca mais parei de tentar entender como funciona, formas de aplicar e assim por diante. Então foi essa necessidade prática, né, dos meus pais me levou para essa parte mais acadêmica que hoje eu uso aí nos trabalhos, nos treinamentos, nas consultorias, nas aulas, nas pesquisas e tudo mais. Excelente, Léo. Muito bom, que jornada bacana. Me conta, o que são indicadores? Na verdade, os indicadores são formas da gente quantificar, né, um objetivo. Né? São formas da gente transformar um driver, algo que a gente entende que é importante, em um número que a gente vai olhar para esse número e entender se ele está indo bem ou indo mal. Eu gosto muito de fazer analogia com o termômetro, né? Então, em algum momento, alguém determinou que temperatura era um marcador importante para a saúde da pessoa, e aí criamos uma ferramenta que vai lá e mede. Então, se deu 37, tá tudo bem, deu 39, não tá legal, 41, corre, que temos problema. E a ideia é que a gente consiga criar termômetros naqueles processos que são relevantes, né? Ou que a gente consiga medir aquilo que é importante para a gestão da organização. E aí tem níveis de indicadores, tipos de indicadores, né? Mas seria aquilo que mede um processo, a performance de uma pessoa, de um processo ou de toda a organização. Que é diferente de objetivos e metas, são outros termos que giram em torno aí, né? As pessoas me perguntam muito assim, Léo, que indicador que eu uso para esse departamento? E aí a resposta é sempre a mesma, né? Depende. Quais são os objetivos do seu departamento? Então as pessoas confundem objetivo, indicador, meta. Objetivo é a direção que você quer seguir. Então eu tenho dentro do departamento ou dentro da organização direcionamentos do tipo, quero aumentar o ticket médio, eu quero reduzir o tempo de compra. E essa é a direção. E a gente pensa no indicador que vai medir isso, né? Então tempo médio de compra, ou, né, a somatória de receita dividido pela quantidade de clientes, vai ser o ticket médio. E a meta é o número que eu espero do indicador. Então, principalmente objetivo e meta, as pessoas confundem muito, né? Então, eu acho que para a gente separar bem, o objetivo é a direção que eu quero ir. O indicador é aquilo que está medindo, a fita métrica que eu estou usando para saber se é muito ou se é pouco. E a meta é o número que eu espero desse indicador específico que eu estou medindo. Quando você fala de objetivos, me ocorre a questão da estratégia, né? Então, quem está definindo objetivos de uma empresa, em geral, está naquilo que genericamente estamos chamando de estratégia. Me conta um pouco dessa relação. Existem dois grandes grupos, assim, são várias abordagens, mas acho que as duas principais são os indicadores, os objetivos estratégicos
e as métricas ou os objetivos mais operacionais. Quando a gente fala de objetivos estratégicos, a ideia é que depois de um bom plano estratégico, né? Então, fui lá, analisei o ambiente interno, externo, stakeholders, recursos, ambiente, né? As forças de mercado, e aí você vai setar ali os objetivos que você tem para os próximos 12 meses ou 24 meses, né? Ou algumas empresas fazem até maior do que isso. E tangibilizar isso em alguns objetivos que eu posso quantificar. Algumas metodologias, por exemplo, o Balance Scorecard, ele tenta transformar, né, toda essa estratégia em, sei lá, 20 ou 30 grandes objetivos que vão ter seus indicadores. E aí, ao final do processo, eu vou olhar se eu atingi as metas desses indicadores. Se eu atingir essas metas, é porque eu estou entregando a minha estratégia. Né? Não é a única ferramenta, tem várias críticas, né, sobre ela também, mas ela normalmente olha muito aspectos internos, né? A relação de causa e efeito entre os objetivos nem sempre são claras, né? Como é que um objetivo afeta exatamente o outro. Eu, particularmente, gosto bastante porque as empresas não têm tanta maturidade em controlar performance e estratégia. E aí ela consegue tangibilizar de uma forma bastante visual e de fácil comunicação para a maioria das pessoas. Então, apesar de algumas críticas, né, principalmente acadêmicas com relação a isso, na parte prática ela funciona bem. Acho que uma outra crítica também é que, como a estratégia vai mudando, o BSC ele tende a representar uma estratégia que era de um ano atrás, né, um ano e meio atrás. E dá muito trabalho estruturar, reconstruir chamado mapa estratégico, o mapa estratégico. Que é o instrumento do BSC principal. E isso nem sempre as empresas conseguem atualizar isso na velocidade que deveria, né? Então, eu acho que essas são ali algumas das principais críticas aos objetivos estratégicos. Hoje em dia, a gente tem construído objetivos estratégicos, né, que a gente vai acompanhar ao longo do tempo. A gente tem que se preocupado muito com os objetivos mais operacionais. Né? Tanto é que surgiu, no final da década de 90, os OKRs, OKRs, que eles tentam trazer essa lógica, né, desses termômetros de longo prazo por uma questão de curtíssimo prazo, ali os 3 meses, 2 meses, 4 meses no máximo. Porque aí é como eu tangibilizo aquele grande objetivo estratégico num objetivo e num resultado-chave quase que individual. Né? Então, algumas empresas fazem por processo ou por departamento, mas muitas conseguem chegar nessa discussão num nível individual. Tipo, o Léo, qual é o objetivo do Léo dos próximos 3 meses? Como é que eu vou medir se eu estou entregando esse resultado nos próximos 3 meses? Objective, né? Qual é a missão do Léo nesses 3 meses? Key Result, né? Que é o K. O que é o Key Result? Resultado-chave. Então, imagina que, por exemplo, eu tenho lá um objetivo de reduzir o tempo de equipamento parado na minha empresa. Sim. E aí, esse é um objetivo provavelmente estratégico que a empresa está acompanhando durante o ano inteiro. E aí o Léo, nos próximos 3 meses, vai se preocupar, por exemplo, em reduzir o tempo de resposta do primeiro chamado. Então, o meu objetivo é reduzir o tempo de resposta do primeiro chamado. E aí eu vou ter um Key Result, um resultado-chave que vai ser tempo médio de primeira resposta. Então, a hora que chega o chamado na minha área, quanto tempo eu estou lá na máquina, no equipamento, para tentar fazer ali a manutenção, o ajuste do que precisa. Então, esse meu OKR, que eu vou fazer muita força durante os próximos 3 meses, vai contribuir de forma robusta para esse indicador estratégico. Aí tem uma certa relação entre a construção do BSC com o OKR. Eu consigo combinar essas duas. Exatamente. Porque aí você sai de uma discussão estratégica que é quase que etérea, tipo, né, tá envolvido entre os departamentos para uma coisa muito mais tangível e individualizada para cada pessoa, para cada indivíduo dentro da organização. Excelente. E durante o ano, né, se eu faço ciclos trimestrais, que é o mais comum, provavelmente eu vou mudar o tema que eu estou fazendo força, né, 4 vezes. E aí, na primeiro OKR, eu vou reduzir o tempo de primeiro chamado. No segundo, eu vou talvez querer reduzir o tempo médio de manutenção preventiva, né, com manutenção corretiva. E aí eu vou mudando esses temas durante o ano. E aí, ao final do ano, com essas várias frentes que eu fui trabalhando,
provavelmente eu tenho uma chance muito maior de entregar aquele objetivo estratégico que foi setado pela estratégia no início do ano, por exemplo. Porque os objetivos de muito longo prazo podem se perder ao longo de um período de execução maior, podem se tornar muito abstratos, né? Eu preciso colocar isso num nível de intervalo de tempo mais curtos também, que é o objetivo dos OKR. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender a participação dela naquele objetivo, naquela estratégia. Excelente. E aí quando você traz, né, pro OKR, você está explicando para cada indivíduo ali do departamento, da organização, como que ele contribui para aqueles objetivos estratégicos, né? Que talvez eu não contribua em todos, mas eu tenho a participação nesse, e aí eu tenho ações práticas, né? Que eu estou entregando durante um período de tempo. Porque uma das coisas mais interessantes que eu acho que os objetivos, quer dizer, os indicadores, a lógica de gestão por meio de objetivos e indicadores, é que as pessoas se tornem responsáveis e se sintam responsáveis por resultados, não apenas por tarefas e atividades, né? Que elas, uma metáfora simples assim, que elas se apercebam como uma espécie de presidente de uma pequena empresa, bem pequena, às vezes nem tão pequena, que é aquele objetivo, que é aquela missão específica que está ali, empodera os indivíduos para fazer isso. Você concorda com essa visão? Eu concordo muito. As teorias mais modernas de motivação, elas discutem alguns aspectos, né? E dois deles é a autonomia e o propósito. Então, quando você tem um indicador que ali você está empoderado dele, né? Você tem... você está pensando em formas de você melhorar e você tem essa autonomia, você, teoricamente, se engajaria muito mais com aquilo. E quando você tem um propósito, ou seja, você não está ali, né? Você tem uma função ali dentro da companhia, você se sente parte de um pedaço da companhia, você e é responsável, assim, no amor e na dor, né? Tipo, se deu tudo certo, o mérito é sua responsabilidade, é o seu mérito. Às vezes não dá certo, e aí, como é que eu, que sou responsável, consigo refletir e viver esse luto, porque, né, a gente chama isso de rituais na gestão de indicadores, tem os rituais e viver esse luto é importante. O luto do chamar de fracasso, o resultado não ter sido... Exato, de não ter atingido uma meta, para você conseguir refletir, entender, olha, o que poderia ser feito diferente, né? Qual que é a próxima trajetória que eu vou passar a partir de agora, que no próximo ciclo eu consiga entregar esses resultados. É uma questão cultural. Eu costumo falar que a gestão de indicadores não é um processo, é uma questão de cultura. E eu coloco 3 pilares que para mim são bem importantes. Ótimo. Valores. Então, as pessoas têm que valorizar a gestão por indicadores. Valores no sentido de valores humanos, que é valores? Das pessoas acharem importante. Tá. Valorização deste método. Exato, porque se eu tenho indicadores, mas se a minha gestão fala, não se preocupa com isso, vamos focar... Olhar para outra coisa, claro. Já, né, se eu digo que é importante, mas não tem pauta nas minhas agendas dos indicadores, eu não estou dando importância. Então, como é que eu estou valorizando isso, né? Então, para ser cultural, tem que ter valor, tem que ter hábito, tem que virar um costume. Então, eu tenho que ter atividades rotineiras que me levam à gestão de indicadores e tem os rituais. E aí, os rituais desde o ritual de planejamento e quando que a gente faz isso, como a gente faz isso. Sim. Os rituais de acompanhamento, de quanto em quanto tempo, para quem vai ser apresentado, quem está ali. E os rituais de finalização, que são as comemorações e os lutos, né? E correções do próximo ciclo. Então, para que isso se torne uma questão cultural, tem que ter valores, hábitos e rituais. Acho que é nesse sentido que eu abri nessa conversa diferenciando 2 termos, né, que é a gestão com indicadores ou de indicadores. No fundo, eu quis dizer um pouco disso, né, porque no fim das contas, seria errôneo entender que é o indicador que importa, certo? O que para mim parece ser importante é o processo gerencial, né, que está entornando, que está utilizando os indicadores. Uma pergunta que eu faço com alguma frequência nesse sentido, Barbeiro, é assim, você chega numa empresa, aí tem lá 500 indicadores. Isso não é incomum. Não. Aí você escolhe um qualquer e fala assim, esse indicador aqui, o que ele mudou dos seus resultados dos últimos 12 meses, né? Ou que mudança de processo ele gerou? Sim. E na maioria das vezes não tem uma resposta satisfatória. Sim, as pessoas parecem que é o indicador por ele mesmo, né? Quer dizer, é o foco no termômetro esquecendo da febre.
É mais ou menos isso. É mais ou menos. Eu quero líderes que utilizem termômetros, mas que queiram reduzir febres. E aí as respostas normalmente estão alinhadas assim, porque a auditoria pediu, porque são os melhores indicadores, as boas práticas de mercado, eu estou adotando as boas práticas. Mas será que aquelas boas práticas estão alinhadas com o que você quer, né? Boas práticas para mim também, não só... Para mim também, exato. Perfeito. O que eu tenho visto, assim, não sei como a audiência pensa disso, o que você pensa disso? Cresceu muito no mundo das empresas a utilização de indicadores. Cresceu também a questão dos dados, né, que são matéria-prima para os indicadores. Fala-se de Big Data a cada instante. Né? E o que, evidentemente, é uma importância enorme. Mas, por outro lado, eu fico pensando assim, se a gente não acabou educando executivos e executivas para serem uma espécie de gestor joystick, sabe? Que é um camarada que acha que tem uma espécie de controle na sua mão, como jogos de videogame, e que tem um dashboard, né, com a opção de gráficos, e que isso é suficiente para gerenciar. Ele está vendo, né, os movimentos desses gráficos todos. Me parece primeiro, uma hiperracionalização dos tipos, tipo, conceber a gestão tal como se fosse apenas a dimensão racional, e uma simplificação, certo? Porque você na frente da televisão não gerencia ninguém, né? Eu tenho um termo que eu uso muito nos treinamentos e consultorias, que hoje acho que as empresas estão infestadas de bobogramas. Que assim, elas têm bases de dados maravilhosas, e aí aprendem lá Python ou Power BI, e eu acho que são ferramentas importantíssimas. Mas é que aí fazem coisas extremamente gráficas, sabe? Que você clica e, né, sai faísca, e muda, e gira, e etc. E fala, tá aí, para que serve? Por que você está usando isso? Qual é a função disso, né? E começa a ter, por exemplo, sobreposições de dashboards, né? Recentemente, numa grande empresa, a discussão é que tinham mais de 600 dashboards, e boa parte disso com muita sobreposição de discussões ali. Ou seja, muita gente fazendo muito esforço e para coisas, né? Neste caso, temos que reduzir a quantidade de indicadores, não aumentar. Não é quanto mais, melhor, né? E aí eu sempre gosto muito de contar uma experiência pessoal, assim, né? Quando, em 2017, eu tive a oportunidade de ir para o Japão estudar melhoria contínua em algumas empresas lá. Então, e eu achei que eu fosse chegar lá e ver um monte de painel digital, sensor, né? E lá o que eu mais via era o pessoal com a caneta preta e vermelha indo no papel, anotando, fazendo o gráfico na mão, assim, né? Uma linha. Sim. E eu perguntava para as pessoas, olha, por que com tanta tecnologia, né, tem tanto papel? Ele falou, porque nada substitui a importância que tem da pessoa ir lá com a caneta vermelha ou a caneta azul e dizer se ela foi bem, se ela foi mal, e estar preocupada com isso, e ter que explicar isso. Interessante isso, né? E aí a questão comportamental que os indicadores trazem, né? Tipo, de novo, não é a ferramenta que é o mais importante. Sim. É o quanto ele é capaz de mudar o seu comportamento e entregar mais resultado. Por isso, é a gestão com indicadores e não de indicadores, né? Sim. Eles são só uma ferramenta para que o comportamento seja ajustado para entregar uma performance melhor. Que excelente. O que de mais nobre a gente pode tirar da relação com os indicadores, né? Da gestão com indicadores? O que é o principal resultado que a gente espera? Eu tenho uma hipótese, eu vou ver se a gente consegue fazer um ping-pong de hipóteses aqui. Olha, eu acho que ele ajuda você a ter prioridade. Boa. Né? Você tem... Acho que, assim, são algumas características. Uma delas é que você consegue definir onde você precisa fazer força, porque a gente não tem pessoas, recursos, tempo para fazer força em tudo. Nenhuma dúvida. Então, ele te ajuda a ter prioridade. Ele também te ajuda a ter objetividade. Perfeito. Do tipo, quando você olha a sua carteira de clientes, é uma boa carteira de clientes? Depende do critério. Se eu estiver falando sobre recompra, se eu estiver falando sobre fidelização, se eu estiver falando sobre, né, clientes satisfeitos, margem, se eles pagam adequadamente, né? Então, dependendo do critério, você vai ter um número e você tem muita objetividade sobre essa avaliação. Sim. Existem outras características do tipo olhar histórico, prever futuro, etc. Mas entendo que esses dois atributos são um dos dois mais importantes ali. Eu concordo, sem dúvida. Eu vou trazer dois outros para a gente completar os esforços e por que a gente tem que primeiro prestar atenção nesse podcast e depois porque essa é uma boa iniciativa para a sua empresa, né? Eu acho que tem
uma coisa muito nobre, mas que é pouco explorada, que é a aprendizagem resultante do indicador. Eu vou fazer uma metáfora super simples que todo mundo já viu, né? Que é a metáfora da nota da prova do garoto lá, ou da garota no ensino médio lá, por exemplo, né? Tirou 6 em geografia, 4,5 em literatura, sabe-se lá. E o que a gente normalmente faz com esse número? Ou a gente entra numa lógica de punição-recompensa, certo? Você tirou 10, muito bem, vamos, sei lá, num parque no final de semana, vou trocar a bicicleta, sabe-se o quê? E, né, não foi bem, vai ser aqui de castigo, não vai descer para jogar futebol e assim vai. O que me parece muito pobre, né? Embora às vezes necessário. O que me parece ser melhor que eu faça com a prova de geografia lá é aprender com o processo. Por que que foi errado? Né? Usar o indicador como um sinal das práticas que podem estar corretas, incorretas, valores corretos, incorretos, comportamentos corretos, incorretos, e eu desenvolva a Learning Organization, né? Isso como o Peter Senge costuma chamar, né? Então, acho que é um resultado nobre, mas que não é somente um número no dashboard. Eu preciso da atitude de sentar, gente, vamos olhar esses números, vamos ver o que a gente aprendeu, onde a gente errou. Na prática, as pessoas entram numa correria, né? Terminou o quarter, né? Como é chamado, e a gente deixa de aprofundar nas aprendizagens necessárias. Segundo, sobretudo, vamos chamar de profissionalismo. Essa palavra pode ser perigosa, né? Mas eu quero dizer o seguinte, à medida em que eu me predisponho a medir os fenômenos que eu estou trabalhando, não é isso? Eu passo a ter um tipo de preocupação que, digamos assim, levanta a barra na perspectiva do que eu faço, inclusive da transparência daquilo. Não é isso? Das coisas piores que podem existir num sistema social, qualquer que seja, é a obscuridade, certo? Estou nessa caixinha aqui fazendo sabe-se lá o quê, resolvendo sabe-se lá o quê. Né? A gente, por exemplo, na educação, a gente ainda tem muitos desafios. Mas com o crescimento dos indicadores promovidos pelo INEP, etc., a gente minimamente olha para a escola pública e fala, ela tem questões de matemática, o ensino médio dela precisa ser melhorado nessa perspectiva. Ela levou à sociedade o problema que a gente está vivenciando. Uhum. A gente passou a discutir melhor, a gente começou a levar mais conhecimento. É um processo, no caso da educação, muito longo. Então, eu colocaria esses dois, né? Quer dizer, a aprendizagem e o transparência que acaba chegando. E faz total sentido. O primeiro aspecto que você traz, ele reforça aquela questão que a gente discutiu dos rituais, sabe? Uhum. E eu acho que esse ritual, a hora que a gente vê e entender o porquê que foi uma nota 6, porquê que foi uma nota 4, né? Como é que eu ajusto isso, eu acho que é um dos pontos falhos assim, que as empresas fazem. Porque acabou o mês, aí tem o indicador, tá? E aí segue o próximo mês, definindo a próxima meta, e acho que a gente reflete pouco sobre esse histórico, sabe? Sobre como chegamos até aqui, ou qual foi o trajeto. Concordo plenamente. E isso que você falou de profissionalizar, eu acho que é bem essa linha. Inclusive, é uma forma da gente ter consenso do que é importante. Porque se estamos, né, gerenciando uma organização, você está numa área, eu estou em outra, será que a gente tá alinhado o que é importante para a gente da mesma forma? Sim. Na hora que a gente define ali quais são os 10 temas, 5 temas, 20 temas que a gente vai perseguir no próximo ano, todo mundo começa a falar a mesma língua, né? Então, hoje a gente diz que o PISA, né, e os resultados internacionais, né, tipo, eles são relevantes e vamos perseguir isso. Por quê? Porque já foi discutido que é relevante e a maioria das pessoas entendem que, olha, é essa linha mesmo. Sim. Então, na nossa organização, quais são os temas que a gente entende que a gente vai olhar no final do ano e eles vão ser relevantes, por exemplo, para a gente dizer, olha, entregamos a nossa estratégia. Para a gente discutir, por exemplo, um tema que está super na moda hoje, se damos ou não bônus para os nossos gestores e para a nossa equipe. Né? Então, esse alinhamento, né, do que é importante, ele deixa todo mundo na mesma página. Né? Então, eu acho que é isso que você falou, né? Desse alinhamento, dessa transparência, dessa comunicação clara do que é estratégico, do que é importante, do que estamos perseguindo. Excelente. Agora, Léo, eu queria trazer uma outra perspectiva. Nós dois somos
consultores de empresa, mas também professores, pesquisadores. A gente não gosta de fórmulas com cara de panaceia, né? Do tipo, então descobrimos o jeito de gerenciar empresas, basta colocar indicadores. Os 10 passos. Que então, né? A gente, né? Se eu conheço o Léo há tanto tempo, e a gente não gosta disso. A gente gosta de falar, bom, então ponto crítico. Tem um outro lado aí pra gente considerar. Que lados seriam esses? Que cuidados tomar? Qual é o ponto ali, né? Que é, digamos assim, possíveis efeitos colaterais que precisam ser cuidados. Eu acho que tem uma questão importante ali, que é o volume, né, de indicadores e o quanto de recursos eu tenho para gerenciar. Porque se a gente não toma cuidado, a hora que a gente começa a entender a importância disso, a hora que a gente dá uma piscada, a gente está lá com 400 indicadores para 3 pessoas cuidar disso tudo. Sim. E aí, uma frase que a gente discutia muito lá no doutorado, lá é assim, ó, o indicador ele não pode ser mais custoso do que o benefício que ele traz. Como sempre. Então, às vezes é melhor você ter menos indicadores e conseguir entregar resultados tangíveis em cada um deles, do que ter um conjunto gigantesco de indicadores e que você não consegue mostrar, fazer força em todos eles. Fala, Léo, mas em nenhum momento isso vale a pena? A gente tem que refletir, né? Como sempre, cada caso é um caso. Sim. Em alguns casos, só o fato de eu ter um indicador me ajuda a ter um certo acompanhamento, a entender que a coisa não está indo muito pior do que eu estou imaginando. E aí eu escolho alguns que eu vou fazer força durante esse exercício. Sim. Mas se eu tenho um indicador que está lá há 5 anos e ninguém está dando atenção para ele, provavelmente assim, Caducou, né? ele caducou, ele não tem muita função no dia a dia. Porque só o fato de você criar um indicador, você já tem alguma certa melhora. Porque as pessoas começam a prestar atenção, né? Olha, vai ter que explicar aí. Então, só o fato de você ter um indicador, ele tem um benefício marginal ali relacionado a ele. Sim. Só que isso, né, depois de 2, 3 anos, ele já não vai ter esse benefício. Ele vai estar ali de uma forma decorativa só. Sim. Então, eu acho que achar esse equilíbrio e não é, às vezes, estrutural só. Eu chamo de maturidade, né? Tem organização que ela já tem um pouco mais de maturidade e é uma empresa muito nova, com poucos recursos, mas que as pessoas têm essa vivência de gestão de indicadores. Sim. Tem empresas muito antigas, né? Colossais, que não tem tanta maturidade nisso. Eu acho que ir evoluindo de forma gradual, né? Nesse envolvimento com os indicadores, eu acho que ele é importante para que eu não caia em algumas armadilhas do tipo ter muitos indicadores e isso acaba virando decorativo. Excelente observação. Eu tenho um aspecto também que eu tenho percebido, sabe? Que é também num campo, vamos chamar de atitudinal, né? De novo, indicadores são muito importantes, né? Mas eu tenho um receio de que a gente acaba incorporando uma cultura de gestão hiperracional. O que eu chamo de hiperracional? Uma ênfase no aspecto da decisão baseada em dados, que é importante, no controle, que é importante, mas esquecendo das outras camadas da gestão. Isto é, esquecendo de que a gente continua sendo humanos que possuem intuição, que precisam ter diálogos com os indivíduos, né? Olho nos olhos, certo? Que precisam estabelecer socializações, que precisam compreender emoções, aspectos da motivação que vão para além da lógica indicador, fiz ou não fiz a meta, que é importante, mas não o suficiente. Quer dizer, quando eu fiz a provocação da panaceia, porque a gente, às vezes, em gestão, acaba achando que encontrei a fórmula mágica, né? E no campo dos indicadores é comum. Uma das frases mais faladas nos corredores corporativos é aquela: o que é medido é feito, né? What gets measured gets done, na expressão em inglês que se costuma usar. Eu acho simplista demais, certo? Porque não encontramos uma relação causal tão evidente que uma vez que você mediu foi feita, certo? Sim. Há muito mais elementos, a motivação das pessoas, né? Isso da orientação que a gente faz a elas. Então, eu tenho medo do gestor joystick, certo? Então, você na sua empresa aí, entenda que vai ter que equilibrar os aspectos soft e hard, né? Que vai ter que trazer uma educação para a gestão que
utilize indicadores e dados, mas não só utilize indicadores e dados, certo? Eu acho que aí são dois pilares importantes, porque acho que tem uma parte importante dos indicadores, são o que a gente chama de ferramentas, né? Você ter um BI interessante, um dashboard bem formulado, ter o sistema que faça isso de forma automatizada para você não ter que ficar lá no Excel, né, na unha, montando indicador por indicador, embora às vezes isso seja necessário. Mas isso é um lado. Do outro lado, acho que é a questão comportamental, né? E aí é o que você está dizendo. Tipo, temos os dados, e aí, como vamos agir? Né? Como é que a gente vai interagir? Como é que eu vou envolver o meu fornecedor para que esse resultado aqui do indicador, ele vá para a direção que a gente gostaria? E aí isso não é um número, não é a ferramenta, né? É o que você falou, é a interação, é a negociação, é o feeling que momento que eu consigo fazer pressão, que momento que eu tenho que trazer ele para o meu lado, que momento que eu preciso deixar isso ali em banho-maria e depois voltar daqui a um tempo para discutir isso. E isso não é o indicador que mostra, né? Ele é só a fotografia do que aconteceu. Então, essa parte comportamental tem um peso gigantesco, assim. A dimensão mensurável da gestão existe, é importante, mas não é toda a gestão, né? Quer dizer, porque tem o aspecto que é atitudinal, que é da cultura, que é de uma opção de coisas que são de camadas não tão obviamente mensuráveis. Quer ver um exemplo legal disso? Né? A gente fala muito de atingir metas, a importância, mas quando a gente fala, por exemplo, de um moonshot, aí eu vou explicar a diferença, né? A gente tem o roofshot, que é uma meta que eu olho e eu acho que é possível. Mas quando a gente fala de um moonshot, é um tiro muito alto, é uma meta que a gente cria sabendo que a gente não vai atingir. Mas na hora que a gente cria uma meta dessa, a gente deveria envolver outras áreas, pessoas, né? Talvez um processo de inovação aberta, trazer gente de fora para opinar como pode mudar o processo, novas tecnologias. E aí a gente, talvez, olha, como é que eu reduzo um SLA de contratação de pessoas de 120 dias para 15 dias? Super ousado, né? É quase, né? Quem olharia, qualquer pessoa do RH que está ouvindo agora vai falar que é um absurdo. E aí, talvez, trazendo pessoas de tecnologia, trazendo pessoas sabe, pensando em como o executivo pode dar mais tempo para você fazer o processo, do tipo, ele faz a requisição, já dizendo os horários que ele vai bloquear a agenda para fazer as entrevistas. Então, a gente começa a pensar em estruturas que envolvem até outras áreas e que isso me ajuda. Talvez, eu não vou sair de 120 dias para 15, mas talvez de 120 dias para 40, o que já é bastante, né? E aí é uma meta que eu sei que eu não vou atingir, mas que é o envolvimento com as outras áreas, a comunicação, essa questão humana, sabe? Ela é a forma de trazer para próximo daquele moonshot. Sim, de novo, gestão com indicador. O indicador aí foi importante, mas não central. O que foi central foi nossa capacidade de articular esses esforços, de fazer esse diálogo acontecer. É a faísca para que toda essa movimentação aconteça, né? Então, tá muito alinhado com o que você está falando. Concordo plenamente com o que você está falando, da importância dessas interações, dessas outras camadas da gestão, que o indicador vai ser uma delas, a meta vai ser uma delas, né? Não resolve isso sozinho. Excelente, amigos. Estamos aqui com um especialista em gestão de indicadores, né? Sou com indicadores, né? Queria, Léo, trazer uma camada que, para mim, está sempre importante nessas conexões empresariais, que é um pouco, vamos chamar de camada da ética, né? Acho que é um dos assuntos menos aprofundados no mundo da gestão, né? Isso que a gente tem menos letramento, que a gente precisa compreender melhor. Há inter-relações aqui? Como é que a gente enxerga? Elas são profundas. Eu também sou professor, além da gestão de performance, também sou professor de moralidade e ética. E aí tem questões relevantes aqui, Barbeiro, porque... Então, primeira coisa, a nossa moralidade, ela pode ser dissolvida por coisas que estão além do nosso controle. Vou tentar dar alguns exemplos. A nossa liderança, por exemplo, ela tem muita força com relação à nossa moralidade, né? Quando você está abaixo de uma gestão e ela te pressiona para você colocar um número ou fazer um número, as pessoas, elas são
quase que coagidas. E nem sempre elas têm a opção de não vou fazer, prefiro pedir demissão e estar fora. Então, tanto a liderança quanto metas irrealistas tendem a ter ali um dissolvimento da moralidade das pessoas. E isso já foi comprovado por vários estudos científicos, né? Então, quando a gente tem uma meta que é irreal, uma pessoa que ela tem o salário variável dela, dependendo disso, Por exemplo, provavelmente ela vai encontrar formas ali de conseguir ter a maximização do salário dela de uma forma que nem sempre é a mais adequada. Então, é óbvio que isso, não dá para dizer que todas as pessoas fariam isso, mas é uma preocupação frequente, né? Isso tanto na parte mais operacional, né? Então, quando a gente vai para a parte mais operacional, isso é um tema, mas quando a gente fala dos grandes executivos, isso também não é distante, né? Quando a gente fala de teoria da agência, por exemplo, nem sempre o interesse do C-level é o mesmo do acionista. Então, se o bônus dele está atrelado a resultados de curtíssimo prazo, como caixa, que é o comum, infelizmente, né? Que é bem comum, ele vai deixar, por exemplo, de fazer manutenção numa fábrica, de fazer treinamento, de fazer publicidade. Inovação. Claro. Porque isso maximiza o caixa e o bônus dele está garantido. Só que pensando a longuíssimo prazo, né? Da sobrevivência da organização, é ruim. Então, achar esse equilíbrio, tanto na parte operacional, né, de como eu consigo ter metas desafiadoras, mas que as pessoas não precisem burlar para conseguir ter o resultado dela. E os executivos também, né, que eles consigam entregar resultados para a empresa que são importantes para curto prazo, mas também a longo prazo. Achar esse equilíbrio é bem importante quando a gente fala de indicadores. Excelente. Eu até adicionaria, né, o professor Guido Palácio, que é um grande estudioso da área de ética, e, na verdade, ele estuda decisões não éticas e como a gente, no fundo, as empresas chegaram às decisões não éticas, como elas ocorreram. Estudo super interessante, professor Guido Palácio. Louvain, na Bélgica, se eu não estou enganado. E ele menciona que uma das questões mais que mais são correlacionadas às corrupções, enfim, questões ligadas ao meio ambiente, é o que a gente pode chamar de pensamento de funil. Então, você fala para a pessoa assim, você só tem uma meta, é exatamente esse ponto que você tem que atingir. Não olhe para o lado, não reflita holística ou sistemicamente absolutamente nada. Põe aí a metáfora, um funil nos seus olhos e se feche para tudo que estiver ao redor. Né? Que é o que muitas empresas fazem, quer dizer, traz a lógica de indicadores com a perspectiva de fazer o pensamento de funil das pessoas, porque isso poderia gerar eficiência. Às vezes gera mesmo. Mas, por outro lado, está gerando um sentido de cegueira ética. Sim. Cegueira ética é um termo conhecido, o próprio Guido Palazzo usa muito, que é, eu não estou olhando o impacto que a minha ação está fazendo, certo? Eu não estou enxergando nenhum outro stakeholder, não estou compreendendo como está impactando as pessoas que estão ali, inclusive o meio ambiente, comunidades, etc. Sim. Quer dizer, um cuidado a ser tomado nos indicadores é não gerar uma porção de gente com funis na cabeça, certo? Sim. Porque eu vou gerar mais conflitos internos, porque está todo mundo olhando apenas para um ponto, e quem olha para um ponto deixa de olhar as áreas mais amplas em volta. Não sei se essa reflexão faz sentido para você. Não faz, porque eu tenho um hiperfoco em um tema. Sim. E eu não me preocupo com as consequências no que está ali tangenciando aquilo. Sim. E pode forçar, né? Ou tem o risco ali da pessoa para conseguir atingir isso, ainda mais em alguns modelos, né, Barbieri? Tem algumas organizações que têm modelos que, por exemplo, demitem pessoas que estão... Então, façam um ranqueamento das pessoas, e aí quem não tá no final da lista acaba tendo punições ou até demissões. Independente até se foi bem ou mal, ela só foi pior do que o resto da equipe, né? Então, se o seu emprego, ele, de alguma forma, está ameaçado, né? Ela provavelmente vai buscar todas as soluções, né? Para dentro daquele hiperfoco entregar resultados, né? E nem sempre é o jeito mais adequado. Né? Não, e veja, nós estamos vendo uma complexidade na sociedade, nas empresas,
que o trabalho das pessoas não é mais um trabalho Charlie Chapliano, se vocês me entendem, né? De aperte o botão vermelho, acende a luzinha amarela, certo? Sim. Nós temos que trabalhar mais em equipe, a gente tem que prover mais relações de comunicação lateral, eu tenho que trabalhar provavelmente com o processo de inovação para reinventar empresas e organizações. Então, assim, o excesso do hiperfoco, que muitas vezes vamos dizer assim, vem a reboque de vamos colocar indicadores, né? Pode ser perigoso, quer dizer, nós temos que colocar indicadores, mas lembrando que a organização precisa estar humanizada, ela precisa prever relacionamentos positivos e vidas plenas, né? Eu gosto muito dos paralelos na área comercial, que eu acho que todo mundo consegue enxergar. Então, imagina uma área comercial, por exemplo, em que eu coloco um hiperfoco em que a fidelização é importante, para a recompra, né? É importante. Será que eu consigo garantir que todo mundo que eu estou ali conseguindo a recompra ainda precisa do que eu vendo, né? O que ela ainda quer? Ou eu mudo essa questão da recompra e coloco o ticket médio como hiperfoco? Será que eu não estou enfiando, né, produto ou serviço no meu cliente que ele não precisa, né? E aí, essa questão do que é adequado, ela começa a se perder, porque eu tenho algo que eu criei esse hiperfoco. E todas essas questões que tangenciam isso, se eu não dou a devida importância, elas vão ficando em terceiro, quarto, não é nem segundo, né? Fica para trás de uma forma significativa. O foco fez com que eu só olhasse para aquele ponto, de todo modo, certo? Que interessante, Leonardo. Então, talvez a gente tenha começado essa conversa aqui achando que a coisa era mais simples, né? Do tipo, é um trabalho de medição, é um trabalho de um dashboard, é um trabalho de... que evidentemente é necessário, importante, mas a gente começa a torná-la um pouco mais sofisticada para a gente compreender que tem mais cuidados para a gente, né? Estamos chegando aí um pouco ao final da nossa conversa, queria te ouvir numa certa síntese desta discussão de hoje. A gestão de performance, eu acho que ela é de grande importância e que ela deve começar de alguma forma. Então, em muitas áreas que ainda não tem, né, começa definindo poucos indicadores, começa definindo... porque aquilo que eu comentei sobre a maturidade da discussão, a gente pode chegar no momento em discutir o quanto que essa meta está impactando na moralidade, nos processos, mas isso já é uma discussão que para quem ainda não tem indicadores, né, ainda está muito incipiente. Eu acho muito difícil ter uma área que não precise de indicadores e uma área que não consegue entregar resultados melhores com os indicadores. Mas eu acho que é uma questão complementar, né? O que você falou sobre a importância das outras camadas, de você ir gradativamente avançando com essa discussão para que você, em algum tempo, tenha um modelo maduro de gestão de indicadores, que você acredite, que você veja importância e não simplesmente um monte de números ou gráficos na parede que as pessoas olham aquilo de forma decorativa e que não acreditem que aquilo realmente é importante para o processo delas ou para a vida delas. Excelente síntese, professor Leonardo Fabris Lugoboni, que esteve conosco aqui nesse Conexões Empresariais. Queria te agradecer muito, né? Leonardo é um professor muito requisitado, um consultor muito também requisitado, né? Isso não é fácil, né? Isso a gente ter o tempo, né? Porque o tempo é muito nobre, muito complicado, mas ele nos deu aí generosamente esses momentos de conhecimento, né? Muito obrigado pelas palavras. Fica super um agradecimento, né? Agradecer a você que acompanha, né? Estamos aí com uma série de episódios do Conexões Empresariais agora na versão podcast, né? Que sobretudo está destacando os professores da FECAP, né? Vamos levar aquilo que nós fazemos em pesquisa, que a gente leva em sala de aula, que também trabalhamos nas empresas, para que a gente tenha essa troca entre uma escola como a nossa e a sociedade, né? As empresas dos diversos portes, organizações não governamentais, estamos falando muito de medição de impacto social, né? Que pode ser até outro podcast, né? E então fica aí um agradecimento a todos e todas que nos acompanharam aí. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que uma das grandes, né, dos grandes temas que nós da academia precisamos resolver é como conseguir levar, né, as discussões acadêmicas para dentro das empresas, para dentro da casa das pessoas. Eu acho que essa iniciativa é fantástica. Parabéns pela iniciativa. É nossa. Um abraço. Obrigado.